Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 3. Bom, hoje vamos começar a falar um pouquinho de umas funções que são um pouco diferentes das funções que a gente estava acostumado a trabalhar, né? Que são as funções vetoriais. E o que seria isso, né? Geralmente a gente estava trabalhando com funções, né, que partia de um Rn e subia valores na reta. Agora a gente vai lidar com funções que saem de Rn e pode chegar em um Rm qualquer. Ou melhor dizendo, uma função vetorial é uma função que tem essa cara aqui, ó. É uma f, que ela sai de um subconjunto de um Rn e chega em um Rm. Tá? E aí ela vai pegar elementos aqui do Rm, do Rm, né? E a f, ela vai levar em um vetor aqui do Rm, tá? Bom, para ficar claro isso, a gente pode estar reescrevendo essa f da seguinte forma, né? Então, a gente tem aqui f de x1 até f de xn. Aí a gente pode estar escrevendo assim, ó. Eu posso quebrar nessas seguintes funções. x1 até xn. Aí teria o f2 aqui, né? f2 x1 até xn e f n x1 até xn. Tá certo? E essas funções aqui que eu coloquei é o que a gente chama de funções coordenadas. E dá para perceber, né, que cada uma dessas funções coordenadas ela assume valores reais. Então, aí aqui é bem parecido, na verdade não é bem parecido, né? São exatamente as funções que estávamos trabalhando até agora há pouco. Então aqui você pode colocar o seguinte, né? Vamos colocar, isto é, cada uma dessas f's, elas saem do mesmo domínio da função f, só que agora elas chegam na reta. Tá? Ok? Muito bem, então vamos ver um exemplo. Alguns exemplos, né? Vamos ver dois exemplos aqui bem tranquilinhos. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ver é esse daqui, ó. Então, exemplos. Então, o primeiro, vamos pegar uma função que sai de R2 e chega em R2, dada por fxy igual a x² y e xy ao quadrado. Tá? E aí, bom, aí as funções coordenadas que a gente tem para ela vai ser o seguinte, né? A gente tem que a primeira função coordenada vai ser essa daqui, e a segunda função coordenada vai ser essa daqui. Sem segredo, né? Bom, e o nosso segundo exemplo é o seguinte, né? Vamos considerar agora f saindo de R2 e chegando em R3, dado por essa expressão.
aqui é 3x² y xy. Bom, sendo assim, né, vamos ter as seguintes funções coordenadas. Então aqui a primeira função coordenada ela vai ser 3x² y. A segunda função coordenada vai ser x. E a terceira função coordenada vai ser xy. Certo? Bom, assim como tínhamos o conceito de limite, né, e derivadas para as funções vetoriais a valores, para as funções de domínio vetorial a valores reais, a gente também vai ter as definições adaptadas para esse contexto. Então, vamos estar definindo, né, o que é, né, um limite, né, para esse tipo de função. Então vamos lá. Então, seja f uma função vetorial definida um subconjunto aqui do Rn, certo? Exceto possivelmente em x0. Nesse ponto aqui x0, né? Porque eu vou calcular limite nesse ponto, né? Então, o limite, né? O m é meio complicado de sair. Então, beleza. O limite de x tendendo a x0, esse f de x vai ser 1L, né? Assumindo que a nossa f ela é algo assim, né? Que sai de um Rn e chega em um Rn, ou melhor dizendo, né? Saindo de um subconjunto de Rn e chegando em Rm, esse limite aqui, se existir, ele pertence a Rm, né? Beleza, mas o que significa essa notação, esse limite? Bom, então isso aqui acontece, esse limite existe e é igual a L se dado epsilon maior que zero, qualquer existe um delta maior que zero, tal que se x pertence à bola de centro x0 e raio delta, e por sua vez essa bola está contida no domínio, então f de x pertence à bola de centro L e raio epsilon. Ou seja, a gente pode escrever também do jeito bem mais clássico, né? Que é se a gente tem que essa desigualdade, aqui é estritamente, a gente tem que essa desigualdade equivale em norma, né? Menor que delta, então a gente tem isso aqui, tá? Acho que já é a terceira versão que a gente está vendo disso, né? Nesse curso. A gente vê uma versão assim lá no início para curvas, né? Depois para funções de domínio vetorial e imagem na reta, e agora para as funções vetoriais mesmo, propriamente ditas. Certo?
Bom, o seguinte problema, né, o seguinte teorema que a gente vai mostrar, ele mostra que o problema da existência e o cálculo do limite, né, para funções vetoriais se reduzem, né, a gente olhar os limites nas funções coordenadas. Tá? Porque a gente já sabe fazer limite para função coordenada. Ok, então o próximo teorema ele é o seguinte. O teorema nas notas de aula está listado como 18.1 e ele diz o seguinte, né? Seja f uma função vetorial, né, que sai aqui de Rn, chegando aqui no Rn, tá? Bom, aquele negócio, né, definido aqui dentro, né, exceto, repetindo as mesmas hipóteses, né, exceto, possivelmente, em x0. Agora a gente vai dar uma cara para esse x0, né? A gente vai colocar esses pontos, né? Então aqui é x0, tá? Deixa eu só ver. Só para ficar conforme aqui as anotações, né? Então eu vou deixar o zero aqui em cima, né? E aqui embaixo correndo o índice na dimensão do espaço, né? Esse zero aqui em cima é só para fazer alusão a esse zero aqui do x0, tá? Beleza, então temos isso aqui, né? Então, se f1 até fm são funções coordenadas de f, então, limite de x tendendo a x0 de f de x é igual a L, e aqui vamos dar uma cara para L também, esse L1 até Lm, pertencente ao Rm, né? C e somente C. A gente tem que vale o limite, né, em cada coordenada. Em cada função coordenada, né, na verdade. Tá, tá aí variando de 1 até m. Então aqui é o seguinte, né, a gente está querendo mostrar que esse limite aqui, ele existe, né, se e somente se existe o limite em cada função coordenada. Tá? Beleza, como é que a gente mostra isso? Primeiro, bom, a gente tem um C e somente C, né? Então primeiro vamos supor que isso aqui existe, né? E mostrar isso aqui. Tá? E depois vice-versa. Depois a gente supõe que existe cada coordenada, né? E mostra o total ali. Ok, então vamos lá. Então, demonstração. Supõe inicialmente que a gente tem esse limite aqui. Que existe esse limite. Certo? Bom, então
vamos aplicar a definição mesmo de limite, né? Então vamos lá, o dado epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se isso aqui acontecer, então isso aqui acontece também. F de x, né, menos L é menor que epsilon, tá? Agora vamos abrir as contas, né? O que acontece? Ó, a gente tem o seguinte, o que significa f de x menos L, né? Isso aqui é a mesma coisa, a gente escrever isso aqui, ó, pegar cada função coordenada, porque o f de x eu posso dividir ele em funções coordenadas, correto? Então eu tenho isso aqui e isso aqui. E o L é isso aqui. Tá? Então, podemos escrever essa diferença como sendo isso aqui, né? Diferença de coordenada a coordenada. Tudo bem? Muito bem. E agora, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, né? Que quando eu olho a norma disso aqui tudo, o que é, né? É eu elevar ao quadrado, né, cada coordenada, somar tudo e tirar a raiz. Então, a gente tem o seguinte. Se eu pegar qualquer elemento aqui, qualquer coordenada, por exemplo, pegar essa daqui, uma coordenada i qualquer, menos li, e tirar o módulo disso, isso aqui com certeza vai ser menor ou igual à norma de tudo. Tá? Porque a norma de tudo, a norma disso aqui o que é? É eu pegar, elevar ao quadrado cada uma dessas aqui, incluindo essa, somar tudo e tirar a raiz, né? Então, se todas as outras coordenadas forem zero, né, com exceção dessa, vai dar igual. Caso contrário, vai ser maior. Muito bem. E o que mais que a gente sabe? Bom, a gente sabe o seguinte, né, que isso daqui é menor do que epsilon, tá? Então acabou, né? Então a gente tem o seguinte, né, que dado epsilon maior do que zero, se eu pegar, agora é só repetir, né, o que estava escrito lá, ó, dado epsilon maior do que zero, tá? Se isso aqui acontecer, implica que isso aqui acontece, né? Tá? Só que se isso aqui acontecer, implica que isso aqui acontece também. Tá? Então, com isso, de fato, né, mostramos que o limite de x tendendo a x0 de f i de x vai ser igual a li, e como a gente pegou uma coordenada qualquer, né, então vai valer para todas. Tá certo? Ok, agora vamos fazer a volta, né? Então, reciprocamente, né? Agora vamos suponha que exista cada um dos limites, né, das funções parciais. Tá? Aqui é M, né? Ok. Certo. Então, a gente tem que provar o quê, né? Só para lembrar, né? Vou escrever aqui. A gente tem que provar aqui limite
de x tendendo a x0 de f de x é igual a L, né? Que é L1 até Ln, tá? Muito bem, então é aquele negócio, né? Dado epsilon maior do que zero, tal, aquela história toda, né? Então vamos lá, ó. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Tá. Tem um errinho aqui nas notas que já eu altero. Que é o seguinte, né? Aqui... Bom, como cada um desses aqui existe, então eu vou fazer assim, ó. Dado epsilon maior do que zero, tá? Eu peguei um epsilon só, existe ΔI, tá? Tal que, se isso acontecer, então fi de x menos li, aqui é módulo mesmo, né? Porque isso aqui é tudo número real, é menor do que epsilon sobre m. Tá? Bom, aqui é o seguinte, olha, gente. O que acontece aqui, ó. Eu tomei... eu poderia tomar também epsilon i e tal, isso não tem problema, que no final eu discuto isso. Mas, como dado um epsilon, vai existir um delta, né? Então, para cada função vai existir um delta diferente, tá? Então, o que isso aqui acontece, tá certo? Aí, o que a gente faz agora? Agora vamos escrever o que significa isso daqui, ó. F de x menos L, né? A norma disso. Tá? E aí vai ficar claro, né, o porquê que eu pedi, né, para que isso seja menor do que epsilon sobre m, né? Bom, aqui é o seguinte, né? A norma disso, como eu disse agora há pouco, é eu pegar cada uma das coordenadas, elevar ao quadrado e tirar a raiz. Então, eu elevo ao quadrado e tiro a raiz. Tá certo? Bom, isso aqui vai ser menor ou igual que a soma de cada uma dessas raízes. Então, eu tenho isso aqui. Tá? Aí eu tenho isso daqui, menos isso daqui, elevado ao quadrado, e tiro a raiz. Tá certo? E agora a gente tem o seguinte, que isso aqui é o módulo, né, de cada um. Então isso daqui é módulo de F1 de x menos L1 mais Fm de x menos Lm, tá? E a gente sabe que cada uma dessas diferenças, né, em módulo vai ser menor do que epsilon sobre m. Então isso aqui é menor que epsilon sobre m mais epsilon sobre m quantas vezes? M vezes. Então quando eu somo tudo, dá epsilon. Tá? Ok, só que aqui o que acontece, né? Como eu estava lidando com cada função parcial, eu obtive um delta diferente, né? Dado um epsilon, eu peguei um epsilon, né? Somente, né? Só que para cada função eu vou ter um delta diferente. Então o que a gente pode fazer para contornar isso, né? Porque aqui eu preciso, dado um epsilon, ter só um delta, né?
Bom, basta eu pegar simplesmente o menor deles, né? Que eu pegando o menor deles, o que acontece, né? Se eu pegar o menor deles, significa que quem satisfizer, né, essa condição aqui com o menor deles vai satisfazer para todo mundo. E aí isso aqui não atrapalha, tá? Então vamos lá, né? Então, dado o epsilon lá em cima, tá? Dado esse epsilon aqui, maior do que zero. Aí agora lá embaixo, vamos considerar o seguinte delta, né? Seja delta o mínimo de todos os deltas que apareceram, né? Delta 1 até delta m, tá? Então, logo, se isso aqui acontecer, o que vai acontecer? Muito acontecimento, né? Se isso aqui acontecer, significa que isso aqui acontece para todo mundo, né? Então você tem que essa desigualdade aqui toda vale, né? Então sim, você consegue garantir que f de x menos isso aqui é igual a epsilon, né? Ou seja, que o limite de x tendendo a x0, f de x é igual a L. Beleza? Bom, e aí temos o seguinte, né? Já que falamos de limite, temos também a definição de que é uma função ser contínua, né? Então aqui terminamos esse teorema, né? Então, definição se f é definido em x0, agora precisa, né, que o f seja definido em x0, porque tem que existir a f de x0, né? E esse limite aqui. Bom, continuidade é o bom e velho limite que a gente conhece, né? Que a função é contínua no ponto x0, né? Se o limite coincide com a imagem, né? Ok. Bom, e com isso, né, a gente pode usar esse teorema que a gente acabou de provar, né, em termos de continuidade também. Tá? E aí ele fica com a seguinte cara, né? Então, seja f uma função vetorial certo? Então, f é contínua em x0 pertencente a D, C e somente C, cada uma das funções coordenadas são contínuas em x0. Certo? Bom, a demonstração desse teorema é basicamente adaptar, né, a demonstração acima para a continuidade. Tá? Bom, e como exemplo disso, temos o seguinte, né?
Se a gente pegar a função f de xy igual a x ao cubo y quadrado, ela é contínua em todo R2. Por quê? Pois a função xy x ao cubo e essa outra função aqui y quadrado são contínuas. Em todo o R2 também. Tá certo? Bom, dando continuidade à nossa aula, como a gente viu a definição de limite e continuidade, né, para as funções vetoriais, também não vai ser diferente com relação a derivadas parciais e diferenciabilidade. Que a gente pode estar definindo as derivadas parciais da mesma maneira como a gente viu para funções chegando na reta, que vai ser desta maneira. Então temos aqui a seguinte definição. A gente tem uma função de Rn em Rn a derivada parcial vetorial no ponto x0, né, que eu vou dar um destaque aqui para ele também, que eu vou abrir, né, escrever em n coordenadas, desculpem, n coordenadas, definida por. Então, a nossa derivada parcial aqui com relação à coordenada xy, ela vai ser o seguinte limite, né, que a gente já viu em diversos outros contextos. x0, aí na iésima coordenada a gente soma o h, aí aqui a gente continua, a gente tem xn0 menos x1 aqui 0 e xn0, tudo isso dividido por h. Tá? Bom, e se a gente quebrar, né, esse limite nas funções coordenadas, se f1 até fm são funções coordenadas de f, a gente vai ter o seguinte. Então, quando eu for calcular, né, a iésima derivada, né, desculpe, a derivada na iésima coordenada, com relação à iésima coordenada, né, a gente vai ter o seguinte. Eu vou escrever a mesma coisa, só que agora quebrando nas funções parciais. Então eu vou ter aqui, ó, f1, x1 0, e aqui a mesma coisa, né? h, xn 0, tá, aqui um pouco precipitado. Vamos continuar aqui, né? F1,
xn0, aí aqui dividido por h, né? Aí depois tem f2, f3, por aí vai, né? Aí deixa eu só copiar aqui esse pedaço, para facilitar um pouco aqui. Aqui não... Bom, acho que cabe aqui embaixo. Cabe, como não? Aí aqui eu só troco por m. Certo? E aí a gente tem o seguinte, né? Que a nossa derivada parcial aqui com relação a xi. Então aqui a gente tem a derivada parcial de f de 1 com relação a xi no ponto x0. Depois a derivada parcial de f de x2, né, até chegar a derivada parcial de fm, né, com relação a xi do ponto x0. Bom, a gente fez isso aí de maneira geral, né? Portanto, a gente tem o seguinte, né? Se for listar todas as derivadas parciais de f, a gente vai ter isso aqui, ó. Começando com a derivada parcial com relação à primeira derivada, a primeira coordenada. Aí, como a gente viu, né, vai ser escrito dessa forma. Aí a gente continua. Aqui a nossa fm, como a gente viu ali em cima. x1. Aí beleza, aí teria a derivada parcial de f com relação a x2, x3, né, até xn, né? Aqui a gente tem o seguinte. Então aqui a derivada parcial de f1, isso, com relação a xn, x0, até derivada parcial de fm com relação a xn e x0. Tá? Então essas são as derivadas parciais da nossa função, né? Ou seja, né, se você quer calcular a derivada parcial, sei lá, com relação a x, por exemplo, a primeira coordenada, é só você pegar cada função coordenada e calcular a derivada parcial com relação a x. Bom, vai ficar bem mais claro nesse próximo exemplo, que aqui a gente tem o seguinte. Então aqui a gente tem f de xy igual a x quadrado, y cubo, y quadrado, x ao cubo. Tá? Se eu for calcular a derivada parcial dessa função com relação a x, basta calcular a derivada parcial com relação a x em cada uma das coordenadas. Então aqui a gente tem, aqui com relação a x vai ser 2xy ao cubo, e aqui com relação a x vai ser 3y quadrado x quadrado. E a derivada parcial dessa função com relação a y vai ser o seguinte, aqui vai ser 3x quadrado y quadrado, e aqui vai ser 2y x ao cubo. Beleza? Bom, então, falamos de derivada parcial, né? E agora, para encerrar, vou falar sobre a versão, né, de diferenciabilidade para funções vetoriais.
que é basicamente a mesma definição que a gente conhece, só que adaptada para esse contexto vetorial. Então, temos o seguinte, definição, sejam, aqui a gente tem f contido em Rn, chegando em Rm, uma função vetorial, né, no qual a gente quer que o D seja aberto, e x0 em D, né? Então, dizemos que f é diferenciável em x0 se existir uma transformação linear T de Rn em Rn, tal que a gente tem essa expressão, né, f de x0 mais h igual a isso aqui. Beleza, a gente consegue escrever essa expressão, né? E a gente tem aqui o limite para h, né, tendendo ao vetor nulo do resto, né, que é o Rx dividido pela norma de h, é zero. Desculpe, é o vetor nulo, na verdade. Tem que tomar cuidado aqui, né, porque todas essas funções são funções vetoriais, né? Basta lembrar que se isso aqui chega em Rn, então esse lado de cá também tem que ser coisa dentro de Rn, né? Ou seja, cada uma dessas coisas que estão dentro de... desculpa, chega em Rm, né? Então cada um desses pedacinhos aqui, né, está chegando dentro de Rm também. Então, no caso, aqui a gente tem o seguinte, né? Aqui a gente tem que h está tendendo ao vetor zero, ao vetor nulo de Rn, e isso aqui é igual ao vetor nulo em Rm, certo? Muito bem, então essa nossa transformação linear, ela vai ser a nossa derivada. Denominada, derivada de f no ponto x0. E também pode aparecer escrito assim, ó, a nossa t pode aparecer como sendo igual a f' de x0, tá? No caso real, né, a gente tem que a nossa transformação linear lá é só um número, né? Seria a transformação linear de R em E. Porque lá a gente também tem algo assim, né? Tem um f' de x0, né, que multiplica um h. Certo? Mas quando você aumenta as dimensões, né, aí você tem transformações lineares, né? Aí no caso, quando a gente tinha funções, como a gente viu
algumas aulas atrás, né? A transformação linear aqui era dado pelas derivadas parciais, né? E aqui a gente tinha uma transformação linear que saía de R2 e chegava em R, né? Tá? Porque a gente tinha que isso aqui era multiplicado, né? Na verdade, produto escalar, né? Com... A gente tinha que isso aqui era a mesma coisa disso daqui, produto escalar com HK, né? Beleza. Destaque. Muito bem, aí a gente tem os seguintes teoremas, que eu só vou enunciar. Então, o primeiro dele é, a gente tem também que se f é diferenciável em x0, então f é contínuo em x0. Certo? É só adaptar a demonstração para desse caso aqui, né, de funções de várias variáveis, né, chegando na reta. E aí você consegue mostrar isso aqui, né, mostrando que a continuidade em cada vale a continuidade em cada coordenada, né, como a gente viu agora há pouco. E o outro teorema é o seguinte, né, que garante a unicidade da derivada, né, se f é diferenciável. Que no caso anterior, né, a gente tinha que a unicidade ela coincidia, né, exatamente com as derivadas parciais, né, da nossa derivada. Se f é diferenciável em x0, então a gente tem o seguinte, né, que o f' de x0 aplicada em h é a transformação aplicada em h, que é o limite de t tendendo a zero de f de x0 mais h menos f de x0. Tudo isso dividido por t. Bom, em particular, né, a t vai ser única. Né? A unicidade é dada por esse limite. Né? Então, em particular, t é única. Muito bem, então para encerrar, vamos ver um último exemplo, né, no qual a gente vai mostrar que uma função, um exemplo de uma função vetorial aqui vai ser diferenciável no seu domínio todo, né, caso no R2 que a gente vai estar definindo. Ok, então, exemplo. Vamos considerar uma f, né, que sai de R2 e chega em R2, dada por f de xy igual a x quadrado mais y e x mais y ao quadrado. Tá? E a gente vai mostrar que essa função é diferenciável em todo R2. Né? Então, vamos pegar um ponto x0 arbitrário. O nosso x a gente vai escrever dessa forma. E o nosso H maiúsculo vamos escrever dessa forma aqui. Tá? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar a nossa transformação linear. E aí depois a gente vai escrever o resto, né, em termos dessa transformação linear com a f aqui, né,
os valores aplicados na f. Então vamos lá, né? A gente viu que a transformação linear é o limite de t indo para zero de f de x0 mais th menos f de x0. Tudo isso dividido por t. Tá? Bom, substituindo pelo que cada um significa, né? A gente tem que isso aqui é x0, y0, mais t, aqui é hk, e aqui é x0, y0 também. Tudo isso dividido por h. Vamos lá. Então aqui temos limite de t tendendo a zero. Aqui vamos dar mais uma ajeitada, né? Que vai ficar x0 mais t que multiplica h, y0 mais t que multiplica k, menos x0, y0, tudo isso dividido por t. Ok, e aí escrevendo, né, o que a f significa, então a gente tem que ali no início a gente vai ter x0, porque vai ser o quê? Vai ser o primeiro elevado ao quadrado, né? Então vai ser isso aqui elevado ao quadrado mais o segundo. Vírgula, o primeiro mais o segundo ao quadrado. Tá, fecha aqui, menos. E aqui vai ser o primeiro ao quadrado mais o segundo, vírgula, o primeiro mais o segundo ao quadrado. Tudo isso dividido por t. Muito bem. Aí o que acontece? Vai cancelar um monte de coisa aqui. Os termos em t também vão cancelar. E no fim das contas, você vai ter que esse limite aqui todo, depois vocês verificam isso com mais calma, vai ser igual a 2 vezes x0, h, mais k, h mais 2y0k. Certo? Bom, então, o nosso r de h vai ser igual a f de x0 mais h, só isolei, né, o r de h daquela expressão lá de cima, menos f de x0 menos t de h, tá? Aí depois vocês também verifiquem, né, essas contas, né, mas é só substituir e cancelar algumas coisas, você vai ter que o r ele vai ser igual a h quadrado, vírgula, k quadrado. Tá? Bom, sendo assim, a gente tem que o limite de h, entendendo aqui, né, de r de h dividido pela norma de h vai ser igual a limite de hk tendendo a 0 de h quadrado k quadrado dividido pela norma, né, que vai ser h quadrado mais k quadrado raiz. Bom, isso aí a gente pode escrever como sendo o limite de hk tendendo a 0 de h quadrado dividido pela norma mais k quadrado
Aqui a gente tem k quadrado dividido pela norma. Isso aqui dá quanto, gente? Isso aqui vai dar 0, 0, né? Basta olhar lá atrás a aula de diferenciabilidade para função de várias variáveis a valores reais, né? Que a gente vê que aqui a gente vai ter o caso em que se eu separar aqui em h vezes isso aqui, tipo, eu vou ter que a parte vai ser limitada e uma outra parte vai para zero, né? Então tudo vai para zero, tá? Então com isso, né? A gente tem que, portanto, a nossa função ela vai ser diferenciável, né? F é diferenciável e a nossa transformação linear, né? No ponto x0, y0 aqui, é a seguinte função, que é 2x0, x, só copiar isso aqui, né? E aplicar, né? É que aqui eu estava aplicando em HK, né? Em HK fica assim, só trocar o H pelo x0 e o K por y0, desculpa, perdão. Aqui eu só vou estar trocando o H por x e o K por y. E aí a gente vai ter essa expressão aqui, ó. Mais y, vírgula, x mais 2, y0, y, tá? Bom, aí vamos fazer o seguinte, né? Eu vou pegar um ponto aqui em particular, só para a gente conseguir enxergar essa transformação linear com cara de matriz. Tá? Então, eu vou pegar o x0, y0 como 4 e menos 1. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? Então, a nossa expressão, a nossa transformação linear agora, ela vai ter essa cara aqui. Ó. Opa, esqueci aqui, ó, x, y. Então, vai ser 8x mais y, x menos 2y, e acabou, né? E aí, para a gente descobrir qual que é a cara dela de matriz, basta a gente aplicar nos vetores da base, né? Então, vamos aplicar aqui no vetor 1, 0 e obter, vai ser 8, 1. E quando a gente aplica no 0, 1, isso aqui vai dar 1 menos 2. Então, a gente consegue escrever a nossa transformação linear como a seguinte multiplicação de matrizes, né? Então vai ser 8, 1, 1 menos 2, multiplica o vetor coluna xy. Tá certo, gente? Bom, então, por enquanto é isso, né? Continue se cuidando e até a próxima.